Olá, meus amores da vida dos outros, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu quero falar um negócio com vocês que eu já tinha falado no primeiro vídeo que eu gravei há 2 dias atrás, que falava a respeito dessa taxação do Trump, né? Que é uma taxação que, na minha opinião, não tem o menor cabimento, é uma taxação, né, de bêbado. E, na verdade, não iria influenciar em muita coisa no nosso país. O que causou muito mesmo foi raiva. Raiva porque o cara, além de megalomaníaco, esse complexo de megalomaníaco que ele tem, achando que é o gerente do planeta, achando que é o gerente do mundo, ele ainda é um mentiroso. Sim, um mentiroso de carteirinha. E aqui no Brasil, é claro que a mídia hegemônica, eu me refiro especificamente aqui neste caso à Rede Globo, mais uma vez arregou. E o Lula foi fazer uma entrevista, né, para a Rede Globo, no Jornal Nacional, e simplesmente ele destruiu com a Rede Globo. Porque a Délis Ortiz, que foi entrevistar ele, né, a repórter, ela fez algumas perguntas um tanto quanto pertinentes, inclusive quis até envergonhar o Lula. Uma pergunta que eu acho assim que é um pouco meio sem nexo, meio uma falsa equivalência, né, com o que ela quis colocar naquela pergunta. Eu vou deixar aqui um trecho, né, da entrevista. Eu acho que não é nem um trecho, é a entrevista mais ou menos toda, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Mas antes eu quero dizer o seguinte com vocês, vamos dizer uma coisa com vocês. Por que este complexo de vira-lata que algumas pessoas aqui no Brasil têm? O que é que os americanos têm de tão especial que alguns brasileiros aqui realmente acham que vai os americanos, o governo americano, o Donald Trump, o laranjão, né, vai fazer aqui no Brasil? O que é que eles pensam, o que é que vai fazer aqui no Brasil? Primeiro, o critério que ele colocou, né, para mandar aquela carta, que não foi nem por medidas oficiais, como covarde que é, ele realmente é um covarde. Ele mandou esta carta por um site, né, por uma rede social que não é a rede social, né, oficial do governo americano. Então, eu não entendo por que tem tanta gente aqui no Brasil que arrega para americano. Agora, pensa, o cara quer se meter na justiça de outro país. Quem ele pensa que é para se meter na justiça de outro país, especificamente aqui no caso do Brasil, para defender uma única pessoa que fez aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, a mesma coisa que ele fez no Capitólio, que, aliás, se fosse aqui no Brasil, Trump já estaria preso, teria sido julgado, vai ser condenado, seria condenado e seria preso, do mesmo jeito que o Bolsonaro está sendo agora. Então, quem estiver achando que com essas medidas que o Trump, né, está tomando, que não tem coerência, vocês podem prestar atenção, não tem coerência, não vai vigorar, até porque o Trump já está arregando. Sim, ele mandou já a 23ª carta, né, de taxação para outros países. Ele manda e depois volta atrás para negociar. A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Então, gente, por favor, não pense que com isso o Brasil vai ficar refém dos Estados Unidos, que nem o Tarcísio de Freitas é um refém, mas não é um refém físico, é um refém psicológico. Tem pessoas que estão aqui no Brasil, que vivem no Brasil, que são brasileiras, infelizmente, que está numa prisão psicológica, está numa prisão que não tem como você escapar tão facilmente, porque as barreiras, as grades, são grades psicológicas. Eu vou deixar aqui para vocês a entrevista que o Lula deu para Délis Ortiz no Jornal Nacional e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Bora pro vídeo. Presidente. Boa noite, Délis. A primeira pergunta é de ordem prática.
O senhor mencionou a lei da reciprocidade, mesmo com a ameaça explícita do presidente Trump de responder com mais tarifas a qualquer taxação decidida pelo Brasil. Como é que o senhor, governo, pretende escapar desse círculo? Olha, primeiro é importante levar em conta que há algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável que o presidente Trump manda uma carta, sabe, pelo site dele, sabe, e começa dizendo que é preciso, sabe, acabar com as caças bruxas. Isso é inadmissível. Primeiro porque isso aqui tem justiça e a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima comete um erro, vai ser punido. Aqui no Brasil é punido. A segunda coisa é que é inverossímil o fato pelo qual se aumentou a tarifa. O presidente Trump deve estar muito mal informado, porque nos últimos 15 anos, o déficit para o Brasil é de 410 bilhões de reais entre comércio e tarifas. Portanto, não existe explicação a não ser uma falta de informação e depois tentando atrapalhar uma relação muito virtuosa que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos. O que é que eu vou fazer, na verdade? Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto ao OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir do 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Nós entendemos que o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar e o que nós queremos é que seja respeitado as decisões brasileiras. Portanto, se ele ficar brincando de taxação, vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a mais de milhões de % de taxa de coisa. O que o Brasil não aceita é intromissão nas coisas do Brasil. Ele tem o direito de tomar decisão em defesa do país dele, mas com base na verdade. Se alguém orientou ele com uma mentira de que os Estados Unidos é deficitário com o país, mentiu. Porque os Estados Unidos é superavitário na relação comercial com o Brasil. A motivação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. Veja, primeiro, os BRICS é um fórum que ocupa hoje metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial. E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 países dos BRICS participam do G20, aonde o Sr. Trump participa. Segunda coisa, nós temos 3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países, Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria ou, quem sabe, com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Porque não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos, sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação Brasil-Estados Unidos. O senhor criticou Donald Trump por ingerência que firam a independência das instituições brasileiras, né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, né? Condenada por corrupção e por defender com cartaz a liberdade dela. Como é que o senhor responde a essas acusações de ter interferido nas questões internas de um país soberano, a Argentina? Com muita firmeza. Eu fui visitar a presidente argentina com autorização da justiça argentina. Eu só fui lá porque a justiça argentina decidiu que
que eu fosse visitar, atendendo um pedido da própria Cristina. Eu fui fazer uma visita humanitária. Eu nunca me preocupei que o Trump recebesse o Bolsonaro ou qualquer pessoa. É direito de cada presidente fazer o que quiser. O que não é direito é um presidente querer dar palpite na decisão de justiça de um país. Aqui no Brasil, a nossa justiça tem autonomia. O Poder Judiciário é um poder autônomo, como é o Legislativo. E aqui a gente obedece regras. O que o presidente Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez, sabe, nos Estados Unidos, com as eleições, ele também estaria sendo processado. E estaria sendo julgado. E se fosse culpado, ele seria preso. É assim que funciona a lei para todo mundo. Ou seja, nós precisamos aprender a respeitar. Você nunca viu me meter numa decisão de justiça americana. Nunca viu. E o que eu espero é reciprocidade, que ele também não se meta nos problemas brasileiros. Esse ataque americano às exportações brasileiras levantou preocupações enormes nas empresas exportadoras. Que papel o senhor espera que esses setores empresariais desempenhem na formulação de uma resposta do governo aos Estados Unidos? É só importante a gente deixar claro para a opinião pública que não é uma taxação ao Brasil. Ele vem taxando todos os países do mundo desde que tomou posse. É um direito dele, mas é um direito dos países reagir. Olha, o que é que eu pretendo fazer? Veja, primeiro eu pretendo reunir todos os empresários que têm exportação para os Estados Unidos. Sobretudo aqueles que têm maior volume de exportação, suco de laranja, aço, sabe? A Embraer, que exporta muito para os Estados Unidos, para conversar, para ver qual é a situação deles. Nós vamos tentar fazer todo o processo de negociação que for possível fazer. O Brasil gosta de negociar, o Brasil não gosta de contencioso. E depois que se esgotar as negociações, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. E aí os empresários, eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro, porque se existir algum empresário que acha que o governo brasileiro tem que ceder e fazer tudo o que o presidente do outro país quer, sinceramente, esse cidadão não tem, sabe, nenhum orgulho de ser brasileiro. Essa é a hora da gente mostrar que o Brasil quer ser respeitado no mundo. Que o Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo e que, portanto, a gente não aceita desaforamento contra o Brasil. Aqui para encerrar, presidente, o presidente Donald Trump, ele está na Casa Branca há 7 meses, né? Por que motivo o governo do senhor não fez nenhum movimento para estabelecer contato direto, mais próximo com o governo do nosso segundo maior parceiro comercial? Olha, primeiro eu mandei uma carta dando os parabéns da vitória do Trump. Eu não tenho que conversar com o Trump até agora, não tem nenhuma razão. Eu imaginei encontrar com o Trump no G7. Quando nós chegamos lá, ele tinha saído, porque a reunião foi feita num lugar muito escondido, porque o Trump não seria bem recebido no Canadá. Então, quando eu cheguei, eu e os convidados, eu e o primeiro-ministro Modi, a Cláudia, presidenta do México, e o Ramaphosa, presidente da África do Sul, quando nós chegamos lá, o Trump tinha vindo embora na outra noite. Na hora que houver necessidade de conversar com o Trump, eu não tenho nenhum problema de ligar para ele, como eu já liguei para o Clinton, já liguei para o Bush, já liguei para o Obama, já liguei para o Biden. Agora é preciso ter uma razão para ligar. 2 presidentes não ficam ligando para contar piada. Ele, por exemplo, ele poderia ter ligado para o Brasil para dizer da medida que ele vai tomar. Ele poderia, ele não mandou nenhuma carta, nós não recebemos carta. Ele publicou no site dele uma total falta de respeito, que é um comportamento dele com todo mundo. E eu não sou obrigado a aceitar esse comportamento desrespeitoso entre relações de chefe de Estado e entre relações humanas. Educação é bom. E a gente gosta de receber e gosta de dar. E o Brasil quer ser bem tratado. Quando eu tiver um assunto sério para tratar com os Estados Unidos, eu não terei nenhum problema de pegar o telefone e ligar para a Casa Branca pedindo para conversar com o presidente Trump. Por enquanto eu não tenho. Agora, veja, agora é o seguinte, nós vamos criar uma comissão de negociação juntando empresários e o governo, vamos ver quais são as decisões, quem é afetado, como é que vai ser afetado, como é que a gente pode procurar novos mercados. Eu mesmo vou procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Esse é o meu papel, inclusive, de dizer para os empresários, vamos juntos abrir novos mercados. Porque não é fácil, sabe, ele só taxar os outros. Ele também terá consequência nos Estados Unidos. Ele também terá muita consequência. Então, assim, Délis, a relação entre 2 estados, ela tem que ser uma coisa respeitosa. Um presidente, ele não é dono da verdade, um presidente não tem relação ideológica com o outro. Eu nunca tive relação ideológica, sabe? Eu converso com o presidente do país, seja ele quem for. Ele foi eleito pelo povo e precisa conversar, eu converso com todo mundo. Nunca tive um veto. Agora, eu não tenho nada para conversar com o Trump. Aliás, ele não dá motivo para que a gente tenha nada para conversar com ele.
Depois que a gente discutir profundamente o que vai acontecer, sabe? Nós temos tempo para discutir, nós temos tempo para conversar, nós temos tempo para ouvir os empresários, nós temos tempo para ouvir a OMC, para ouvir outros países como é que estão acontecendo. E aí, quando chegar o momento, se for necessário conversar, pode ficar certa que eu não terei nenhum problema de pegar o telefone e ligar, correndo o risco de ele, de forma mal educada, não querer me atender. Eu corro risco, mas de qualquer forma, se for necessário, eu farei isso sem nenhum problema. Então, por agora, né? Por agora, nada. E nem chamar a embaixadora. Não sei, aí é um problema que o Itamaraty vai ter que tomar essas decisões. Eu acho que era importante chamar a embaixadora para tomar informações, mas é um problema que depende da decisão do Itamaraty. Eu acho que o ministro Mauro Vieira saberá cuidar disso. O que eu acho um desaforo muito grande deles e não dá para aceitar, é um cidadão, um presidente de um país importante como os Estados Unidos, conversar uma carta para mim, mandada pelo um site, avocando o fim da caça às bruxas a um ex-presidente que tentou dar um golpe nesse país. Ele não tentou dar um golpe, ele tentou preparar a minha morte, a morte do presidente da Suprema Corte, que na época era o Alexandre de Moraes, a morte do vice-presidente. E não é ninguém da oposição que está falando, são os militares que estavam com ele, é o ajudante de ordem dele que recebeu as informações deles. Agora, quem vai ser julgado não é o cidadão Bolsonaro, quem vai ser julgado é os autos do processo. Se ele tiver razão, será absolvido. Se ele não tiver razão, ele será condenado. E se condenado, vai ser preso. É assim que funciona a justiça no Brasil. E é assim que eu espero que funcione nos Estados Unidos. Se tivesse um Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque a lei aqui no Brasil é para todos, de verdade. Doa a quem doer. Obrigada, presidente. Portanto, essas foram as declarações do Lula. Você, se tiver prestado atenção na entrevista, em contexto geral, de uma forma geral, você vai perceber que nas perguntas que a Délia Ortiz fez ao presidente Lula, meio que quis constrangê-lo, porque existem um grupo, né, de bolsonaristas que está dizendo que o Lula foi lá para a Argentina visitar a Cristina Kirchner, que está presa, e aí foram querer fazer uma falsa equivalência. É uma falsa equivalência, sim. E uma comparação que não tem cabimento. Por quê? Como o Lula falou na entrevista, ele foi lá a pedido da justiça argentina. Foi numa visita humanitária. O Trump não é amigo do Bolsonaro daqui? Por que é que o Lula também não pode ser amigo da Cristina Kirchner? O Lula pode ter sim a sua opinião, certo? Mas da mesma forma, o Trump também pode ter a opinião dele também. Agora, você, como o Lula mesmo colocou lá, que você ouviu, se tiver assistido a entrevista, ele não foi lá para o governo do Milei dizer, olha, solte ela, senão eu vou taxar vocês aqui também. Você viu fazendo isso? Você viu o Lula fazendo isso? Eu tenho certeza que não. Então, prestem atenção antes de vocês saírem por aí cometendo besteiras, dizer que a culpa disso aqui foi do Lula, porque não foi. E não façam falsa equivalência, dizendo que porque o Lula foi visitar a Cristina Kirchner, o Lula jamais achou ruim, muito menos eu também. Eu acredito que você, que é uma pessoa de cabeça boa, que tem uma sanidade mental boa, também não vai estar nem aí. Se eles quiserem ser amigos, que sejam. O Trump pode ter a opinião dele com relação ao Lula? Pode. Agora, você, como presidente de uma nação, chefe de Estado, taxar um país porque aquele país que você está taxando, está julgando um amigo seu por crimes que ele cometeu dentro do próprio país, vocês acham que isso pode dar certo? Vocês realmente, bolsonaristas, eu faço essa pergunta para vocês, bolsonaristas. Vocês acham que vai segurar a lei americana aqui dentro? Você acha que vai valer a lei americana aqui dentro? Que, aliás, lei essas que vocês dizem que lá nos Estados Unidos as leis funcionam? Não funciona. Por que não funciona? Porque se funcionasse, Trump já estaria preso nesse momento, pelo que ele fez lá no Capitólio. A mesma coisa que o idiota daqui também fez, instigando o povo à violência, instigando o povo a dar um golpe de Estado.
a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E isso aqui no Brasil é inadmissível. Que, aliás, eu acho que vocês colocam tanta pressão em cima do Alexandre de Moraes, porque o STF está fazendo perseguição, está sendo muito bonzinho sim, porque muitos dos que foram presos no 8 de janeiro aqui no Brasil, logo logo vai ser solto no indulto. Logo logo vai ser solto sim no indulto. E vocês acham que a justiça do Brasil está fazendo perseguição aqui? Ah, faça-me o favor, gente, pelo amor de Deus. Vamos ter um pouco de raciocínio. Eu sei que é pedir demais para você que é bolsonarista, mas vamos ter um pouco de raciocínio. Então, gente, essa é uma questão de ideologia. No caso do Trump é porque ele tem complexo de megalomaníaco. Acha que é o gerente do mundo, o laranjão lá. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar direito. Você que é progressista, você que também é o povo, você que está do lado do povo, que está me ouvindo agora, também vai entender a mesma coisa. Nós temos que nos unirmos agora. Essa é a hora de nos unirmos. Então, gente, por favor, vocês têm que botar na cabeça de vocês que um país não pode jamais interferir na legislação de outro, ainda mais um país democrático. Muito menos qualquer... Vai o Bolsonaro daqui ou o Trump se meter lá na Coreia do Norte para ver o que acontece? Vai? Então, vamos colocar a cabeça para raciocinar. É hora de raciocinar, é hora de pensar, respirar fundo e pensar no que fazer. Por favor. Então, essa é o meu vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixe seu like, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, tá entendendo? Ou dislike também, tanto faz. E, como eu sempre falo, se quiser deixar uma ajuda, né, para o canal, eu vou deixar o QR Code aqui em cima, né, para vocês lerem o QR Code, e qualquer ajuda já está valendo, tá ok? Muito obrigado pela companhia de vocês e beijo. Fui, meus amores da vida dos outros.